Fala galera, tudo jóia? Boa noite! Hoje uma live sobre psicopata. Quero mostrar para vocês, eu e o Dr. Tiago, que vai já aqui nos abrilhantar com essa noite falando sobre psicopata. Quero mostrar para vocês como vocês podem identificar um psicopata e, obviamente, sair dessa, né? Não dá para ter relação com um cara psicopata com uma pessoa psicopata. Fica muito complicado. Tá aí nosso amigo Tiago, que já entrou, psiquiatra, Dr. Tiago Guedes, que vai nos abrilhantar e trazer muitos esclarecimentos sobre o psicopata e como a gente consegue sair dessa. Trazendo a música para vocês, nada melhor do que a música Free My Mind. Quero que vocês free your mind, liberte suas mentes e possam, obviamente, entender um pouco mais sobre psicopata e como é que essas pessoas atuam no dia a dia e como é que essas pessoas podem prejudicar o dia de cada um de vocês de uma maneira muito prejudicial e de uma maneira realmente muito invasiva, tá? A galera tá entrando aí, Patrícia, Bruna, Simone, tem uma galera, meu pai também tá aí presente. Deixa eu chamar aqui o Tiagão pra gente dar início a essa live maravilhosa, galera. Tiagão, se você puder aí fazer a solicitação, deixa eu procurar aqui. Débora tá pedindo a solicitação. Débora, depois você vai entrar para dar seus depoimentos também. Vamos lá, Tiago. Boa, meu amigo. Olá, boa noite. Boa noite, grande Tiago. Tudo jóia? Tudo massa. Eu vou Tudo colocar ótimo. Aqui o meu... Sexta-feira à noite, maravilha. Sextando, né, Tiago? Sextou. Sextando em live. Meu amigo, deixa eu aqui colocar o meu headphone, que eu acho que fica melhor. Preciso de um headphone assim, chique como o seu, o naipe fica assim, gigante como você. Tiagão, meu amigo. Que bom estar de volta. Sim, claro. Amigo, sempre é um prazer estar perto de você, falar com você, tá certo? Quero dizer que agradeço, te convidei para a gente participar dessa live, te agradeço que você aceitou prontamente o convite. Né? Foi um pouco difícil, né? Eu fiquei, não sei, vou. Eu já ia dizer, eu não senti muito essa dificuldade, não, mas você está dizendo que foi difícil, eu vou aceitar. Tiagão, que bom, cara. Boas memórias. Vamos lá. Eu quero me apresentar aqui, porque obviamente estamos falando aqui para o seu público. Quero também que você se apresente, tá certo? Um pouco. Eu estou falando aqui de São Paulo, né? Capital. Meu nome é Delano Freire, médico psiquiatra, como muitos sabem. Trabalho aqui em São Paulo atualmente. Hoje em dia, eu e Tiago, que somos psiquiatras, temos essa possibilidade de forma online atender o Brasil inteiro, né? Podendo levar conhecimento, ajuda para pessoas do Brasil inteiro, como essa live está fazendo. E é isso. Tive a satisfação e a honra de conhecer Tiago, mesmo sendo nordestino, a gente morava perto, mas não se conhecia. E acabou que a gente calhou de se conhecer no Rio de Janeiro, trabalhamos juntos nas plantões de sábado à noite, na emergência do Hospital de Jurujuba, um hospital de referência lá no Rio de Janeiro, psiquiátrico. E aí esse contato, essa amizade vem desde lá, espero com toda certeza para todos sempre. Agora, por favor, Tiago, se apresenta aí para a nossa audiência e possa dizer onde é que você trabalha, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Antes de mais nada, dá um oi aqui para um monte de gente conhecida, o Gomes do acordeon, a Helena, que está presente também, Isabela, muito bom ter vocês por aqui, a Tati Off, muito legal. Estão perguntando aqui, estão falando aqui que você é o primo da Juliette, não é isso? É claro. Fez isso não, vou perguntar a ela ali, viu? Eu com esse sotaque potiguar, Juliette com aquele sotaque paraibano, assim como o seu. Aí vem dizer que eu não sou primo, eu sou primo, distante, mas sou.
Em algum local aí deve ter algum parentesco. Tem algum Então, bisavô, tataravô em comum aí, talvez? aham. Ei, ai, Tá, ai. ok. Eu sou o Tiago, sou psiquiatra, Tiago Guedes, psiquiatra aqui em João Pessoa. Também faço os atendimentos remotos, né, por telemedicina, para qualquer lugar do país. Conheci o Delano, como ele já falou, na época da residência, dos estudos e, enfim, nossos plantões de sábado à noite. E não só no sábado, né? Tinha domingo, tinha segunda, Tinha, tinha qualquer dia sim, também que vários dava dias. para a gente ir e a gente se encontrava por lá. E, enfim, obrigado pelo convite, né? A gente já fez outras lives antes, tem algumas pessoas conhecidas nossas, na verdade, aqui já. E vamos começar. Vamos começar falando de um Vamos. assunto importante, né? Que é a É, psicopatia e que sempre chama muita atenção, né? Exatamente perfeito. porque é algo que nos causa um pouco de repúdio, né? Então, de Sim, medo, repúdio. Lembrando sempre que essas pessoas não são tão asquerosas visualmente, como a gente boa. imagina, não é isso, Delano? Perfeito. Olha, engraçado, eu postei, né? A gente vem postando, acho que desde quarta-feira, que vai falar sobre essa live do psicopata, e surge muito interesse, né? Quando eu comentava com alguém que ia falar sobre isso, a pessoa, nossa, que interessante, quero saber, e começava a questionar. Nos atendimentos de quarta, de quinta e de sexta, de hoje de manhã, hoje à tarde, as pessoas alguns pacientes questionando como seria a live, o que, que eu ia falar. Olha, vai para a live que a gente aborda para todo mundo, que é mais interessante. E é engraçado, Tiagão, que eles ficavam relatando sobre alguns comportamentos das pessoas, né? E me questionando se aquilo era uma psicopatia ou não, se aquela pessoa seria um psicopata ou não, né? E aí, assim, aí me questionando, sempre questionando sobre pergunta, ninguém falou sobre o termo antissocial, mas falava Uhum, se existia diferença de sociopata para psicopata, se você uhum, pode falar um pouco sobre isso, não sei se você quer falar uhum. sobre isso. Na verdade, a maioria dos autores colocam isso como sinônimos, né? Perfeito. Mas o sociopata ele seria um fruto social, né? E o Uhum, psicopata seria mais um fruto biológico mesmo. Então a gente sabe que se a gente tiver algumas alterações no córtex pré-frontal, na parte do cérebro uhum, aqui da frente, a gente pode começar a ter comportamentos um pouco psicopáticos, né? Então a gente sabe que essa região do cérebro pode estar relacionada a esse tipo de transtorno, esse tipo de perfeito. comportamento. Então, assim, por outro lado, a questão social também pode transformar pessoas, né, e essa pessoa começar a agir de uma forma sociopata, né? Então, essa forma sociopata seria mais voltada para uma questão da sociedade. Geralmente não é uma pessoa tão fria quanto o psicopata, né? Age de uma forma um pouco mais impulsiva, sem pensar tanto. O psicopata é um pouco mais frio, um pouco mais calculista. Calculista. Isso. Então, assim, tem muito mais razão envolvido, né? O sociopata, ele age tanto na razão quanto na emoção. Ainda existe alguma emoção ali na hora de agir. Então, seria poucas diferenças, mas a gente trata tudo como uma coisa só. De um modo geral, né, o que os autores Uhum, que a gente estuda, eles colocam esses três termos, né, sendo semelhantes. O uhum, antissocial sendo praticamente a mesma coisa, o uhum, antissocial, o psicopata e o sociopata, né? uhum. Mas Isso. o que eu primeiro gostaria de começar a questionar, eu sei que surgiram várias perguntas aí para você. Eu acabei que me esqueci, não abri caixinha de pergunta. Eu posso deixar aberta uma caixinha de pergunta aqui também? Tem como eu fazer isso? Tem. Acho que eu Eu vou não deixar aqui, sei. ó. Perguntas ainda não. Tem como as pessoas perguntarem por aqui também. Se tiverem dúvida, podem perguntar aqui de um modo, né, para todo mundo ver, ou perguntas mesmo que depois eu consigo ver aqui quem pergunta unicamente para mim, para eu enxergar. Mas, Tiagão, o que eu gostaria de iniciar desse papo sobre psicopata, que as pessoas consigam entender, que tem muito questionamento sobre assim, se o psicopata o que é primeiramente o psicopata, né? É uma doença? Não é uma doença? Eu acabei de enviar algumas solicitações para as pessoas lembrarem que a live começaria agora, e aí teve um colega meu que me questionou desse jeito. Peraí, mas o psicopata é uma doença? Primeiramente, eu quero informar que é, na verdade, um transtorno de personalidade. Eu e Tiago, né, como somos psiquiatras, nós trabalhamos através das alterações de comportamentos. As alterações de comportamentos que são patológicas, a gente consegue fechar um diagnóstico e através desse diagnóstico a gente pensa, né,
de um tratamento que vai ser dado para essa pessoa, para esse indivíduo. Geralmente, as doenças elas vêm com acometimento, né? Com agravamento psíquico e com a dificuldade das pessoas fazerem as coisas da qual elas se propõem a fazer. A gente chama de pragmatismo. Então, as doenças psiquiátricas elas vêm com hipopragmatismo e elas têm a pessoa apresenta essas dificuldades. Então, um quadro depressivo, um quadro do transtorno afetivo bipolar, um próprio transtorno obsessivo compulsivo, são doenças de alterações de comportamento que a gente simplesmente vai querer tratar essas pessoas. Mas, Tiagão, para não me alongar, para deixar você falar um pouco aqui sobre o psicopata, o que eu gostaria de deixar é que o transtorno do psicopata é um transtorno de personalidade. Então, é a forma que a pessoa é. Eu acho que fica no limbo de a gente dizer se isso é patológico, assim, de doença ou não, porque é a personalidade da pessoa. Eu tenho uma visão não sei nem você, eu gostaria até de saber de você o que é que você acha, eu não considero como uma doença especificamente. Tem tratamento, mesmo sem a gente achar que é doença, né? Mesmo sem eu, né, na minha humildade da psiquiatria, sem achar que é uma doença, mas é uma personalidade de uma pessoa, né? Eu acho que a doença é algo que talvez prejudique a pessoa que tem uma medicação específica e tal. Eu considero como sendo da essência da pessoa, né? É diferente de você ter um quadro depressivo que a gente vai lá e trata esse quadro depressivo e tira. Mas a essência da pessoa como um transtorno de personalidade, eu acho que fica meio difícil. Eu não sei, né, como é que você enxerga essa maneira dos transtornos de personalidade, né? Uhum. A gente sempre tem que pensar nos transtornos de personalidade como algo cultural também, né? É um desvio da normalidade, né? Perfeito. Então, em uma sociedade em que as pessoas têm empatia, que as pessoas pensam no outro, que as pessoas não querem passar a perna, né? Então, termina que uma pessoa que tem essas características, elas terminam sendo desviadas, né? Então, esse transtorno de personalidade, ele fala muito a favor desses desvios dessas características da normalidade, que seria considerado normal pela maioria das pessoas dentro de uma sociedade, né? Então, assim, eu posso falar que seria esse transtorno de personalidade, ele causa realmente diversos transtornos sociais, né? Então, Sim. um transtorno, uma psicopatia é um transtorno, mas eu não consideraria como uma doença, tá? Mas sim um transtorno por ser uma característica desviada dessa normalidade, que seria... Tiagão, você não precisa concordar comigo, não, pelo amor de Deus, viu? Não, é sério. Mas é verdade, porque eu a acho que gente a visão... pensa sempre... Porque não só a psicopatia, mas o borderline, né? Os outros transtornos de personalidade também são características, e por isso que são difíceis tratamentos também, né? Porque você convencer uma pessoa de que aquele modo dela agir não é um modo muito interessante, né? Que está muito desviado da normalidade, é bem difícil. E aí ela conseguir mudar isso, o jeito de ser, é bem complicado. Foi importante você ter falado de relação que é um traço cultural, que a gente tem que fazer essa comparação com o traço cultural, né? Dos transtornos de personalidade, mas como você bem disse, é uma essência, né? Olha, aqui tem... Já Renata falando aqui coisas e termos muito psicanalíticos, eu tenho medo de me envolver nisso, porque eu não tenho esse conhecimento tão aguçado em psicanálise, né? Quando eu leio e estudo mais sobre psicoterapia, eu estudo mais sobre TCC, mas obviamente tenho todo o respeito e entendo demais a importância da psicanálise, né? Tiagão, meu amigo, eu queria saber como é que as pessoas querem identificar, como é que pode ser nas relações. As pessoas gostam muito das relações de afetividade, né? Como é que esse psicopata, como é que essa pessoa, ele se comporta numa relação de afetividade, né? E eu queria entender um pouco, se você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre o que é que você imagina, como é que a gente poderia encontrar, né? Na relação interpessoal, o psicopata. Ele vai ser uma pessoa que vai estar ali cabisbaixo, só esperando a pancada. Ele vai ser o que vai dar pancada. Ela é aquela pessoa ruim. Parece que surgiu alguma pergunta nesse sentido, né? A pessoa é ruim, o psicopata? O que é que você acha disso? É interessante essa ideia de relacionamento. Eu queria ver se alguém aqui já se relacionou com alguma pessoa que você acha que é psicopata. Coloca aí, coloca a mãozinha pra cima dizendo que sim. A gente pode... eu e você,
Eu e você também podemos participar da enquete ou não? Não, Melhor se não. você quiser participar, e a gente vai conversando sobre isso. Ah, eu vou me Mas, conter dessa vez. mas um psicopata é uma pessoa extremamente sedutora, uma pessoa de boa lábia, né? Sabe conversar, Sim. sabe chegar, sabe exatamente os pontos onde que está a fraqueza daquela pessoa. Eu queria, com essa observação, falar um pouquinho sobre um caso bem conhecido no país, né? E há tempos. Boa. Eu era muito criança, assim, eu era quase recém-nascido nessa época. Você tá com Que na seus 20 época e poucos anos já, Thiago? Exato. Na Saiu época do agora dos Maníaco do 19. Parque, né? Não sei se vocês lembram, se quem está aqui tem uma idade suficiente para lembrar desse caso, porque era um caso bem recorrente nos domingos do Sim. Gugu, né? Que era o do Maníaco do Parque, né? Então, existem entrevistas com ele, exatamente falando dessa ideia de como que ele chegava na vítima, né? Como que ele Uhum. convencia, porque ele não era uma pessoa atrativamente, fisicamente, Bonita. padrão, bonita, não era. Como que ele conseguia capturar tantas mulheres de uma forma tão seguida, né, assim, para levar para um matagal, estuprar, matar, enfim. Ele não era tipo um modelo da Calvin Klein, não. Aqueles modelos de Não era desfile uma... da... Não era. Ele precisava, tinha uma diminuição de a beleza questão da estética, lábia, como né? espera. É. E aí ele disse que pegava geralmente essas mulheres em metrô. Opa, em metrô, né? E ele observava aquela mulher que geralmente estava sozinha, de cabeça mais, né, cabisbaixa, mais isolada, e aí ele encontrava ali uma pessoa, na interpretação dele, uma pessoa mais Sim, frágil. E aí ele chegava perfeito. para conversar, puxava conversa, fazia algum elogio, né? E aí ela já dava um sorriso desse elogio, e aí ele começava a conversar e falava que era uma pessoa que trabalhava numa questão de moda e etc, que precisava tirar fotos, era algo assim, para ser modelo. E essa Uhum. mulher terminava marcando o encontro realmente com ele, ia até o encontro e lá ele praticava o crime. Então, assim, são formas muito sutis. Não são pessoas que são agressivas com você no meio da rua, que simplesmente vão te abordar já com a faca na mão. Não é assim, né? Vai te envolvendo, Perfeito. vai tirando o que você tem de melhor até. Estão me mandando aqui se isso é uma indireta. Não, não é indireta, não. Porque enfim. E aí, essas pessoas, elas vão envolvendo você, vão tirando, na verdade, te conhecendo, né, e te circundando de uma forma que você realmente não consegue sair, ou muitas vezes não consegue perceber. Você vai se afastando de outras pessoas, né, e se envolvendo com aquela coisa que você está acreditando muito nele, exatamente da boa lábia que ele tem. Né? E são pessoas que Perfeito. geralmente são com ego mais inflado, né? São pessoas alto astral, que ele mesmo ele se valoriza demais, né? Então isso vai envolvendo porque você começa a perceber a importância, entre aspas, daquela pessoa para você. Então tem várias características dessa forma que E ele vai envolvendo. E é interessante a gente lembrar também, Tiagão, e as pessoas saberem, tem várias perguntas aí, a gente vai em algum momento, né, com o andar de Responder isso. responder todas as perguntas. Estou vendo que está chegando vários comentários e perguntas bem interessantes. Para a gente não ir quebrando raciocínio e comentando ainda sobre o caso que o Tiago falou, eu já incrementando sobre as relações de afetividade, que as pessoas querem muito saber como é que funcionam essas relações. E uma coisa que é interessante saber é que o psicopata, ele é uma pessoa que ele não tem afetividade. Como assim ele não tem afetividade? Ele demonstra que tem. Então não vai chegar para você uma pessoa ruim e essa pessoa que é ruim, que é mal desde o começo, ele não vai ser um psicopata. Ele não é um psicopata. O psicopata, como o Tiago diz, é aquela pessoa sedutora que vai chegar, vai conquistar você, e ele só que ali é uma carapuça que ele está vestindo. Por que ele quer isso? Ele quer, de alguma maneira, minar a outra pessoa do relacionamento. Então, ele chegando, oferecendo, se mostrando de uma pessoa. Quando eu digo ele, pode ser ele ou pode ser ela. Não existe isso em relação ao psicopata. Pode ser homem ou pode ser mulher. Mas se apresentando de uma maneira onde que ele é sedutor, que ele não tem afetividade, a partir do momento que ele tem um relacionamento com uma pessoa tem afetividade e o outro não tem, quem vai se sobressair ganhando e levar vantagem nesse relacionamento abusivo
vai ser quem não tem afetividade. Então, o psicopata, ele demonstra ter afetividade naquele relacionamento, mas ele não tem. Então, se aquela outra pessoa se machucar, para ele não tem nenhum menor sentido. Para ele, assim, não faz nenhuma diferença. Quando você tem um relacionamento de duas pessoas que se gostam, o que é que o outro faz do outro? Cede espaço para que aquele se sinta melhor em vários fatores, seja nos fatores financeiros, seja nos fatores sexuais, seja nos fatores de trabalho, de alguma maneira, um ou outro, qual é a melhor relação que tem? Quando os dois conseguem ceder, né? Num relacionamento a dois. Nesse relacionamento, a partir do momento que o psicopata vai ceder algo, ele só vai ceder algo pensando que futuramente ele pode ter algum benefício para isso. E geralmente o benefício que ele precisa é fazer com que aquela pessoa ela fique tipo assim na palma da mão dela. O psicopata quer que o outro fique na palma da mão dela. Depois que ele conquistar isso, Tiagão, aí ele vai conquistando tudo. Até as pessoas ao redor, ele vai aumentando a abrangência para que mais pessoas fiquem na palma da mão dele, né? E essa pessoa central do relacionamento abusivo, ele não consiga enxergar, né? Não consiga enxergar. É exatamente ele onde consegue está minar muito. É exatamente onde está o gozo dele, né? É o Boa. sofrimento alheio, né? É o retirar do outro, é conseguir trapacear. Então, assim, a gente tem graus, né, de psicopatia. Então, a gente consegue ter um grau mais leve, um mais moderado e um mais grave, né? Então, o mais leve é aquele psicopata que muitas vezes ele vai retirando coisas de pessoas um pouco mais inocentes, né? É aquele que tira que saca o dinheiro do velhinho ali que tá indo tirar o Bolsa Família, né? Que vai Boa. tirar e aí sai burlando regras e etc. Um moderado, ele já começa a fazer um tipo de situações um pouco maiores, né? Com mais dinheiro, com mais necessidades, com um pouco mais de poder, visando um pouco mais de poder. E o grave realmente é o que chega a cometer crimes maiores contra a vida de outra pessoa, né? Então, assim, existem graus de psicopatia, tá? Então, é sempre bom lembrar que o psicopata não é necessariamente um assassino, tá? O psicopata não é necessariamente um assassino. É porque sempre vem muito na mídia, né? Quando vem um crime, né, ocasionado por um crime Isso. fatal, né? Com mortes, né? Que vem associado com a psicopatia, né? E também é bom Perfeito. lembrar também que nem todo mundo que comete um crime bárbaro é psicopata também, né? Então a gente também Boa. tem situações aí que são diferentes. Então, nem todo mundo que é mau é um psicopata, né? Então, existem diferenças em relação a isso, tá? Ó, vindo algumas perguntas sobre os relacionamentos interpessoais, por exemplo, psicopata em relação à mãe e tudo. Quero dizer assim, quando eu falei previamente que o psicopata ele não tem afetividade, ele entra dentro de um relacionamento para abusar unicamente do outro, é também importante, você pode se questionar, né? Quem está nos escutando pode nos questionar, ué, Delano, mas como assim? Entrou num relacionamento, mas nesse relacionamento não tem afetividade só para buscar o outro? O psicopata, ele busca primordialmente durante o dia, como o Tiago falou, o poder, ele busca status, busca poder também, né? Então ele busca levar vantagem de alguma maneira. E no momento que ele mantém uma relação interpessoal, mesmo sem afetividade, às vezes o que é que faz? Ele precisa desse relacionamento para mostrar, por exemplo, para a sociedade que ele é um cara bacana, que ele está tendo um relacionamento, que ele está dentro desse relacionamento constituindo, sei lá, como se ele for um homem, constituindo uma família, então ele para o trabalho dele talvez isso seja importante, para a família dele talvez seja importante, mas de alguma maneira ele vai buscar esse poder, ele vai buscar esse status que ele precisa, que seja social, não sei, né, de alguma maneira, ou mesmo, acho que como você falou, né, divertimento, né, Tiago? Você acha que você falou sobre isso? O psicopata quer se aproveitar do outro para divertimento também, né? É isso. Sim. É sempre bom lembrar da importância de a gente conseguir entender e identificar, né? Porque é um transtorno relativamente frequente, né? Sim, 4% da população é muita é coisa, alto. né?
Existem mais psicopatas do que esquizofrênicos, por exemplo, né? Pois é, é Então, real, né? e muitas vezes, né, exatamente por causa dessa necessidade de poder, eles estão no topo, né? Então, eles conseguem crescer, Sim, crescer nas empresas, crescer no trabalho, crescer na política, enfim, existem vários tipos de locais em que esses psicopatas eles vão aumentando ainda mais essa abrangência, né, do o poder poder de deles. influência, né, deles. Exato, exato, né? E vai conseguindo manipular muita gente, tá? Quanto É mais engraçado. poder ele tem, mais fácil a manipulação e mais gozo ele tem em estar realmente retirando do outro o que o outro tem de melhor, assim. Eu acho interessante você falar isso, e você falou a palavra gozo, que obviamente é para pensando em divertimento de um modo geral, mas eu vou puxar agora para o lado mais sexual. Em relação ao lado mais sexual do psicopata, é interessante perceber que se for um psicopata homem, ele não brocha. Aí, ué, como assim ele não brocha? Porque o psicopata homem, ele tem, como seja também mulher, o nível de ansiedade dele não aumenta tão grande. Quando é que um homem, ele em um momento de vida sexual ativa, tá tudo tranquilo, com os hormônios todos funcionando, organicamente Jovem. tudo perfeito, jovem, quando é que ele vai brochar? Ele vai brochar no momento de muita ansiedade, no momento da primeira relação sexual, no momento que ele deseja muito uma pessoa e na hora do momento vai manter a relação sexual não consegue, né? Fica tão ansioso que não consegue. Para o homem ter ereção e conseguir manter uma relação sexual, ele precisa estar relaxado, estar tranquilo. Né? A partir do momento que você tem uma descarga adrenérgica, se a mulher for ser estuprada por um homem, se você conseguir dar um susto nele, se ele tiver uma descarga adrenérgica, ele vai brochar na hora e vai ter dificuldade de fazer o ato, né, de penetração com o pênis, por exemplo. Acho que esse momento de 9h30 da noite dá para a gente falar sobre esses temas aqui. Sim, claro, Mas claro. Sexualidade é sempre bem-vindo. só a sexualidade é o que chega o tempo inteiro no nosso consultório, né, Tiago? É, De tabu lá dentro do nosso consultório não tem nenhum tipo de tabu, né, sobre esse tema, né, esses temas especificamente. E o exato. psicopata, Tiagão, pensando em status, pensando em poder ou pensando em divertimento, ele é aquele cara extremamente frio. Então ele consegue, no momento de um ato sexual, ele vai estar sempre muito tranquilo, sempre muito calmo. Então ele vai ser aquela pessoa que ele não vai brochar. Mas mas ele também, e provavelmente, ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir oferecer para o outro, talvez, as melhores relações sexuais que aquela pessoa consiga ou encontre. Então, isso faz o outro se apaixonar mais ainda por ele e ele fica com aquela pessoa na palma da mão para desejar o que quiser. A gente Até entende, porque a ele gente. não tem esse prazer, né, assim, Pronto. na relação. Ele não necessariamente ele está buscando o prazer naquele ato Uhum, sexual, mas ele quer exato. oferecer o outro prazer para levar vantagem. Muito, eu vou dizer Uhum. aqui, muito louco isso, né? Pensar dessa maneira, mas é disso. Provavelmente os psicopatas eles conseguem manter relações sexuais com seus parceiros ou suas parceiras de uma forma que o outro consiga enxergar aquele indivíduo como um dos melhores sexos que ele já teve na vida. E aí isso é extremamente atrativo, né? Não só do Uhum. psicopata, mas outros temas que nós iremos abordar aqui, a gente também pode falar sobre isso. Isso aí. Deixa eu só falar Né? um comentário aqui que é interessante, tá, Delano? Que é o do Claro. Josi Souza, que falou aqui. Uhum. Boa noite, gostaria de saber se tem alguma diferença entre uma pessoa psicopata e a pessoa esquizofrênica. Fala aí, Josi, Tiagão. é uma coisa bem interessante isso você perguntar, porque um dos motivos de ser usado a palavra sociopata no lugar de psicopata é exatamente para as pessoas não confundirem com psicóticos, tá? Psicótico é uma coisa, psicopata é outro, tá? Psicopata a gente está falando de personalidade. Psicótico a gente está falando de alguns transtornos que envolvem pensamento e sensopercepção. O que seria isso? Explica Alucinações, essa delírios. senso-percepção, que é um termo muito entendível para a gente, mas Exato, talvez para exato, quem esteja nos assistindo não consiga compreender exato. bem. E aí, o que que é isso, né? A sensopercepção vem dos sentidos, né? Então, tato, Boa. olfato, paladar. Então, tudo que é relacionado a isso aí pode ter uma alteração dentro de uma pessoa psicótica, né? Que seria o esquizofrênico.
Então, ele escuta vozes, né? Ele sente coisas que outras pessoas não conseguem sentir. Ele pode estar vendo alguma coisa que as pessoas não estão vendo. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. É importante falar isso porque foi um dos motivos de ser usado o sociopata nesse aspecto, para poder afastar um pouquinho o termo psicopata do psicótico, entendeu? Porque eram termos muito parecidos. Perfeito. O que mais? Tem algumas perguntas aí. Tem algumas, eu estou tentando lembrar de alguns pontos interessantes nesse relacionamento. Tem um interessante aqui, que aí eu vou passar para você, tá certo? Diga. A Leila diz assim, a mãe percebe, à medida que o filho cresce, se tem algum indício de saber que ele é um psicopata? Boa. Quando a gente pensa na formação de personalidade, a formação de personalidade ela se fecha, ela termina, a gente caracteriza lá para a idade dos 18 anos de idade. Mas o psicopata, ele apresenta várias características, né, de transtornos de comportamento, né, de alterações de comportamento, ele pode passar por cima de regras, ser um pouco mais agressivo. Então, esse comportamento a gente consegue identificar a partir dali dos 15 anos de idade. Coloca-se, né, como a gente conseguir investigar algumas alterações, como ele ser mais agressivo e se envolver com muitas brigas, ele ser uma pessoa que ele quebra muitas regras, ele está sempre em confusões ou em dificuldades dos relacionamentos na escola e acaba quebrando as condutas da escola, não consegue seguir as regras que tem em casa, provavelmente é uma pessoa um pouco mais impulsiva. Então, essas alterações de comportamentos podem ser, sim, avaliadas no indivíduo a partir dos seus 15 anos de idade, e aí, sim, quando tiver 18 anos, é que a gente consegue fechar dentro de um transtorno de personalidade. E aí a gente consegue, sim, fechar o diagnóstico. Então, já talvez respondendo aqui algumas das perguntas, né? Não dá para a gente fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade antes dos 18 anos de idade, né? Em termos técnicos, não tem como a gente fazer. Mas a gente vê indícios, né? Como o que a gente chama do transtorno opositor desafiante, onde muito provavelmente apresenta muitas dessas características de quebrar regra, né? E acabar desenvolvendo, quando um pouco mais velho, o diagnóstico de transtorno psicopata, né? O transtorno de personalidade antissocial. Que essa que você falou aí foi legal, porque já respondeu também uma outra pergunta aqui, que é como uma pessoa leiga, que foi o Pati Modolo, como uma pessoa leiga pode identificar uma psicopatia em criança e adolescente? É possível? Exatamente. Sim, isso, né? A gente vai observando características que podem nos chamar a atenção, mas a gente não tem como fechar um diagnóstico ainda nessa idade, né? O paciente geralmente mais impulsivo, aquele paciente que quebra as regras, aquele paciente que coloca assim, que falsifica algumas coisas, que vê que está saindo das regras que ele deve seguir, e tudo isso são características que a gente encontra nesses pacientes, quando provavelmente irão apresentar esse diagnóstico, né, de transtorno de personalidade borderline. Ou borderline, ó, psicopata. Opa, pelo amor de Deus. Opa, não vamos misturar aqui nada de borderline hoje, hein? Olha, o Vinícius mandou um outro questionamento aqui, bem interessante também, que eu ia falar e eu não falei na hora que eu estava falando do Maníaco do Parque, que era assim, eu lembro que mesmo depois de preso, o Maníaco do Parque recebe muitas cartas de mulheres que queriam se relacionar com ele. Foi uma reportagem na TV que saiu na época. Vinícius, é interessante isso, porque dentro da mesma reportagem, talvez seja a mesma que a gente deve ter assistido, ele mostra que uma das vítimas que conseguiu sobreviver, né, dele, queria muito falar com ele dentro da cadeia. Não sei se você viu isso, Delano. Eu não sabia, não sabia. Ela queria muito falar com ele para poder xingá-lo, dizer como é que você faz isso comigo, né? E aí ele estava ali no meio sendo entrevistado por advogado, alguma coisa, ele disse, não, pode mandar ela entrar. E ele estava, assim, todo arrogante, né? Não, pode mandar ela entrar, pode mandar ela entrar. Na hora que ela entrou, o repórter que falou, né, que estava presente nessa hora do momento desse encontro, disse que ele se transformou em uma outra pessoa, visualmente. Ele encolheu o ombro, ele baixou a cabeça, ele se fez de muito...
é Ele muito se frágil, apresentou, né? que essa moça, ele apresentou uma fragilidade tão grande para essa moça que essa moça saiu de lá pedindo desculpas a ele. Você Na tá lábia vendo? que ele tinha, ela ainda saiu. Ela foi completamente convencida de que ele era Que... uma pessoa ruim, que tinha tentado matar ele, Aham, obviamente tinha tentado mesmo. claro. Mas ele conseguiu convencê-la, né, diante de tudo isso, que ela, na verdade, estava errada, que ele era um coitado que estava ali. E aí É tão... Uhum. essas cartas, né, essa semana retrasada, acho que faz menos de 15 dias, Hum, que eu fiz uma entrevista, eu não sei se vai ser para uma série na TV, algo do tipo aqui mesmo em João Pessoa, e... que é Tá, sobre mulheres que se apaixonam por homens perigosos, olha tá? só. Então é bem interessante isso, Isso mulheres vai que sair se aonde, sentem Tiagão? atraídas. Existe um livro já de uma Uhum, pessoa que fez um trabalho sobre isso, né? E uhum. aí eu vou deixar depois a gente conversa, porque eu não tenho ideia de onde é que vai ser divulgado. Perfeito. É bom que Mas divulgue. é bem interessante, é bem interessante. O É, livro é sensacional. Depois eu também passo o nome do livro para vocês. sim. Mas vale muito a pena, porque o livro ele pega exatamente mulheres que trabalham na advocacia, são advogadas, e que se Boa. interessam pelos presos, entendeu? Uhum. Existe uma certa Olha atração ali. que coisa. Ó, é tão Muito interessante que na interessante. relação interpessoal, né, de duas pessoas, onde um é psicopata, essa pessoa que se apaixona, que não é o psicopata, como a gente já falou, a pessoa que não tem afetividade pelo outro, ele só quer levar vantagem do outro. Essa pessoa que se apaixona, ele não se apaixona, ela não se apaixona pelo psicopata. Ela se apaixona pela o que o psicopata consegue mostrar, consegue Uhum, atuar. Então, o maníaco do parque aqui, com os ombros retraídos, com cara de mansinho, deve ter tido uma conversa maravilhosa de perdoar, de estar culpado por tudo que aconteceu. A pessoa volta a se apaixonar por aquilo que ela encontra, mas aquilo que ela encontra não é a essência da pessoa, né? uhum, Aquilo uhum, que a pessoa se apaixona, quando a pessoa se apaixona por um psicopata, ele não se apaixona pela essência da pessoa. Ele se apaixona pelo que o psicopata mostra pra gente, né? Coloca pra uhum, fora no intuito de levar vantagens, né? uhum, Os psicopatas, na verdade, eles são grandes sugadores, né, de energia. Você não. É interessante isso, Tiagão, porque na hora de um relacionamento do psicopata com uma pessoa, essa outra pessoa ela vai perdendo o brilho. E o psicopata ele quer isso, ele vai sugando, o outro vai perdendo o brilho. É bom que você se relacione com pessoas de vibe boa. Eu acredito muito em vibe, sabe? A vibe, se eu for traduzir o que seria a vibe, seria algo assim de energia. O que é que o outro consegue passar para você? Quando eu tô. Tiagão, os nossos plantões, a gente ria pra caramba. A gente atendia um paciente gravíssimo lá fora, no hospital de Jurujuba, comentava o caso, às vezes sentia um remorso, uma pena, via como era que a gente podia ajudar. Mas depois a gente ficava naquela vibe boa, curtindo o plantão, falando de comida, falando de viagem. Esse relacionamento de vibe boa é difícil você encontrar numa relação de um psicopata com outra pessoa, porque a pessoa vai sendo minada e a pessoa que está nesse relacionamento, ela está sendo cada vez perdendo a luz dela. A vibe da relacionamento não tá boa. É assim que eu uhum. consigo enxergar de um relacionamento entre um psicopata e uma pessoa sem ser psicopata, Quando a gente né? estava falando sobre as características do psicopata, eu acho que a Suzana colocou assim, Suzana Brito colocou assim, são Ah, narcisistas. Suzana, eles são narcisistas no sentido do ego, tá? Mas a gente também tem um transtorno de personalidade narcisista, que é uma outra coisa, certo? uhum, E a grande diferença, ou talvez a sutil diferença entre eles, porque realmente a empatia está um pouco reduzida nos dois casos, no narcisista reduzida, no antissocial, que o psicopata está praticamente ausente, sim, mas no narcisismo, o prazer do narcisista está no aplauso, em ele se tornar o boa, centro das atenções, certo? Ele boa. quer isso, o prazer dele é aparecer, é ser bajulado. No psicopata, não. O psicopata ele não se interessa tanto em ser o centro das atenções.
Ele até busca lugares de poder, mas não é no sentido de eu consegui, eu sou demais, as pessoas me amam. Não, porque ele não procura isso, né? O narcisismo, sim, né? A questão do aplaudir. Sim, Mas isso. o psicopata, a ideia dele de poder é exatamente em tirar do outro. Como eu falei, o Perfeito, gozo dele está Tiagão. exatamente no retirar o que o outro tem de bom, tá? Não é exatamente de estar ali, naquele lugar. Acabar a Aquele luz do lugar, outro, né? exato, exato. Acabar a luz do outro, né? Ó, teve uma pergunta aqui que eu achei, da uma caixinha de perguntas que eu abri aqui e vi, achei super interessante. A pessoa perguntou sobre, eu tô tentando raciocinar sobre essa pergunta aqui, sobre aplicativos de relacionamento. O que é que eu acho disso? Se lá tem psicopata, não, mas se tem psicopata, não tem como Provavelmente sim. responder. Provavelmente sim. Provavelmente, provavelmente sim. Mas eu acho também, Tiagão, que as formas que tem hoje em dia, né, de relacionamento também podem ser colocadas de uma maneira pelas redes sociais, né? As redes sociais hoje em dia é uma maneira de você se relacionar de forma via internet, né? Aqui pelas redes sociais, assim como você se relaciona nos barzinhos, nos seus locais de trabalho, na rua, no dia a dia. Então, a minha percepção, eu não sei se tem mais psicopata dentro de uma rede social porque vai conseguir levar vantagem porque um está atrás da tela do outro. Porque, de alguma maneira, as pessoas vão ter que se conhecer, né? Do mesmo jeito que o psicopata consegue enganar o outro, mostrando uma carapuça que não é no dia a dia, ele vai conseguir também mostrar na rede social. Então, eu não acredito que na rede social vai ter mais ou vai ter menos. Acho que não sei se tem estudo para isso, eu pelo menos Agora nunca sim, Nela, não é uma pesquisei. coisa interessante. Eu não sei se aí a rede social que está falando é site de relacionamento. Seria Sim, exatamente acho que isso? seria isso, Porque pessoas que entram num site de relacionamento, elas estão querendo, obviamente, se relacionar, né? Então, Perfeito. existe, teoricamente, aí uma certa, dentro desse grupo, uma grande Uhum. parcela que tem uma carência aumentada, tá? Não que todo Pode mundo que sim. vai frequentar que está dentro Não de um aplicativo de relacionamento seja carente, não é isso que eu estou falando, mas Uhum. ali existe um foco de pessoas que podem ser facilmente vítimas daquele psicopata. Então, Sim. ele sim, ele pode entrar ali no intuito exatamente de estar capturando novas vítimas. Eu Tranquilo, acho, tá? eu acho que quando a pessoa está carente, Tiagão, tudo fica, ela está mais fragilizada para qualquer tipo de relacionamento, né? Uhum, Seja, então, assim, a carência afetiva de você, eu tenho que encontrar alguma pessoa para eu ficar bem, ele mais facilmente vai encontrar um psicopata, né? uhum, Porque uhum, qualquer psicopata que enxergar que você está carente, ele vai buscar você. Ele não vai buscar uhum, uma pessoa de luz, ele não vai buscar uma pessoa que está lá bem. Porque essa pessoa, o psicopata, quando chegar nisso aí, o que é que a pessoa vai fazer? Vai querer investigar sobre quem é essa pessoa. E se for uhum, investigar a fundo, vai entender que essa outra pessoa não está somando, né? O uhum, psicopata, eu vejo dessa maneira. O uhum. psicopata ele vai mais facilmente abocanhar, vamos dizer assim, pegar o outro que Pessoas está mais ali, ó, frágeis ali mais emocionalmente. fragilizado Exato, emocionalmente. exato. Perfeitamente. É Ó, o isso. Vinícius perguntou assim também. Tem muitas Mas perguntas aí, hein, tem Tiagão? muito, por isso que eu estou acelerando as perguntas para dar tempo de estar É, respondendo todo mundo. é. Mas tem algum estado se a psicopatia prevalece mais em algum sexo. Vinícius, a psicopatia ela existe mais ou menos de 3 para 1 entre homem e mulher, tá? É mais prevalente em homens do que em mulheres. Mas isso não Uhum. anula que existam mulheres psicopatas, tá? Existem É, mulheres psicopatas também, é um grau menor, mas existe. o caso mais talvez emblemático aqui no Brasil é da Richthofen, Richthofen, né? 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 Exato. Que Que tem um filme ela, agora, né? Eu ainda não assisti. Se eu alguém também eu não assistiu aí, por favor, assisti. vocês indicam ou não. Eu Porque eu não não gosto assisti muito de esse perder filme. tempo com filme ruim, não. Então, Não tem tempo para então isso se não, já né, tiver, não Tiagão? tenho tempo para isso, não. Então, se for um bom Perfeito. filme, indica aí que eu Então, tô aceitando. Ó, essa história da Richthofen, olha só que interessante. Recentemente, atendi uma pessoa que era um agente penitenciário, e essa pessoa Tá? trabalhava no local onde a Richthofen estava presa. A Richthofen, assim que ela entrou, para a gente entender esse comportamento, essa personalidade antissocial, essa personalidade psicopata dela,
ela assim que entrou na prisão, ela começou um relacionamento com, né, com uma pessoa do sexo feminino, né, que estava presa só com mulheres, só que essa pessoa era uma pessoa muito forte. Então essa pessoa, essa namorada dela, conseguia defender ela de outras presas, né? Eu não sei se vale a pena a gente citar o que foi essa história do Richthofen, né, da Richthofen. Como é mesmo o primeiro nome dela, Tiagão, que eu esqueci? Susana Richthofen. O que foi que a Susana Richthofen fez? Tinha um relacionamento com um rapaz, era filha de um casal com excelentes condições financeiras aqui na cidade de São Paulo, e ela assassinou, né, ela matou o pai e a mãe dela à noite, junto com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, para que assim, após a morte dele, e tentou forjar como se fosse um assalto, para que assim, após a morte deles, ela conseguisse receber o dinheiro de volta, né? Ela era muito novinha, muito imatura, não sei nem se ela já tinha 18 anos de idade na época, isso aí eu também não consigo responder. Mas o que a Richthofen fez foi isso. Assim que ela foi presa, ela conseguiu namorar com outra menina lá, que era alta e forte, e essa pessoa conseguiu defender ela. E depois disso, ela conseguiu namorar com a outra menina lá, que era muito rica, né? Tinha muito dinheiro financeiramente. E é essa pessoa, hoje em dia, que é a atual namorada dela, que ajuda ela com os advogados caríssimos, né? A ponto dela fazer um convencimento com de outras pessoas lá, dentro do presídio, onde ela leva vantagem. Eu vou contar só um detalhe que aconteceu. Uma vez ela precisou ir para a enfermaria e tinham várias mulheres, várias pessoas que estavam revoltadas com ela. E o que foi que aconteceu? Ela conseguiu convencer para a enfermeira para que ela se escondesse na sala de enfermaria e que assim ninguém conseguisse encontrar ela. As presas deram uma surra na enfermeira e ela estava lá presa. E ela estava lá escondida, ela não apanhou, ela não levou a surra. Então isso mostra a capacidade de sedução, a capacidade de persuasão que ela consegue ter. Em todos os relacionamentos que ela tem, ela está lá para levar vantagem, né? E por incrível que pareça, quando a gente vê de fora, não, pelo amor de Deus, como é que as pessoas não enxergam isso? Mas é exatamente isso. O psicopata, ele tem esse poder. Quando ele não tem esse poder, ele não é psicopata, né? Vai ser só um ingênuo tentando levar vantagem, mas sem conseguir. Exato. Ô, Delano, isso. deixa eu te falar uma coisa aqui. A minha nutricionista aqui, a Larissa Brito, né, ela colocou aqui: um psicopata nem sempre precisa ser assassino, mas todos, se precisarem, não tem nenhum peso na consciência em matar. Larissa, é interessante essa coisa de peso na consciência, porque isso não existe. não dá. Não existe. Não Empatia zero. Não dá pra gente trabalhar com psicopata visando, procurando, fazendo com que ele entre, consiga ter uma empatia. Não, isso não vai acontecer, tá? Então, é por isso que é difícil essa questão do tratamento, e principalmente se a gente for por esse viés, porque é muito mais fácil ele te convencer fazer você, um psicólogo, um psiquiatra que estiver tratando ali aquele problema, convencê-lo de que ele conseguiu realmente ter uma empatia. Nossa, eu estou empático agora, né? Tiagão, me libera. Isso, me libera, né? Tiagão, a empatia do psicopata existe com a sua carapuça. Ele faz isso no convencimento que ele quer ter para levar algum tipo de vantagem. Então, quando você imagina... Então, por isso que as outras pessoas se apaixonam pelo psicopata pelo que ele mostra ser, mas a essência não é. Então, como o Tiagão diz, empatia zero. Não vai ser empático. Ele não vai passar por esse momento pandêmico e sair uma pessoa melhor. Não, pelo contrário, ele vai sair do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Verdade. Viu? Aí Tenda da Gitana tá falando aqui. O psicopata pode também fazer a própria mãe de vítima? Sim. Opa, e sim. Existe um filme também muito bacana com isso, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Olha, Muito eu tenho bacana. um livro dele aqui, ó. Você tem, né? É muito bom. E fala exatamente isso. Eu vou contar aqui a história, né? Conta. Spoilers. Vou spoilers aqui agora, tá? É um garoto que desde criança já tem comportamentos esquisitos, né? Exato. E é sempre muito mais sedutor com o pai e
pouco atrativo assim para a mãe, né? Então ele começa a fazer briga entre o casal, né? Então a mãe já sofre com isso desde de quando ele era bebê, criancinha. E ele cresce, né? Tá na escola. Adolescência. É um caso real, né, Delano? Sim, é Eu um acho caso que real. Eu que acho foi que é um de, caso real, é um caso eu acho que é real, um caso sim. real, exato. Sim. E que ele simplesmente matou o pai, matou a Uhum. irmã e entrou na escola dando flechada em um monte de gente dentro da escola Sim. dele, numa quadra. Ele deu um alarme na escola, as pessoas foram todas correndo para a Uhum. quadra. E depois ele entra nessa quadra e sai flechando um monte de adolescentes, de crianças que estavam ali. Ele é 7 preso, colegas ele matou. Tô vendo aqui, até não lembrava, mas ele isso, disse que matou isso. 7 colegas. Ele é preso e na hora que ele é preso, a mãe dele vai até a cadeia. Ela chega nessa hora e ele olha para ele e dá um sorriso bem característico assim do prazer, do gozo que ele tinha de estar Uhum. vendo a mãe naquela situação. E aí ela vai perguntar por que você não me matou, né? Já que se o grande problema era eu, por que você não me Uhum. matou? Eu disse, não, porque eu queria exatamente ver a senhora do jeito que a senhora está. Então, Fogo, assim, né? o prazer, o gozo dele estava em ver aquela mulher sem nada mais, sem a outra Fogo. filha, sem o marido, sem nada, e a própria sociedade em si, na época, caiu toda em cima dela, né? Culpando Uhum. ela daquele trágico, daquela Acidente, atentado, incidente, né? né? É um Atentado. atentado mesmo, né? Um Então atentado, é bem perfeito. interessante essa história, vale a pena assistir. O filme é um pouco monótono de É. ser visto, né? Mas essa monotonia também faz parte exatamente desse tédio, porque uma das características do psicopata é se entediar muito fácil. E é por isso que ele começa a burlar muitas regras também, para poder estar sempre Uhum. procurando alguma coisa mais com adrenalina, porque ele se entedia muito rápido. Então são pessoas que gostam de estar sempre ligadas, fazendo alguma coisa, né, diferente. Na época que eu não tinha conhecimento muito sobre isso, e faz tempo que eu assisti o filme, não tive essa percepção. Eu também achei o filme extremamente entediante, mas é o que você mostra. E agora, com essa sua, né, mostrando aí, realmente agora eu lembrei. O filme é extremamente monótono, né? E ele sempre Uhum, naquela busca da adrenalina, daqueles picos de adrenalina, né? uhum, que, uhum, que o psicopata busca, né? Daquela uhum. daquele sensação de prazer imediato que ele vai buscando, né? Que ele vai tendo. Uhum. A Perfeito. Cirlei perguntou aqui, o psicopata sabe o que faz? Sabe o que faz, calcula Sabe? muito bem calculado e é bem muito frio, muito certeiro no que ele está Uhum. fazendo. Tá certo, Cirlei? Perfeito. Não faz porque, enfim, né, ele vai conseguir dar alguma desculpa para poder continuar fazendo, mas ele está Ó, sabendo o que está fazendo. a Mari perguntou aqui. Então, se o psicopata não tem consciência, é justo ser condenado pelas ações que ele faz? Primeiro, o psicopata tem sim consciência das coisas que ele faz, né? Ele Uhum, sabe que ele uhum, está quebrando as regras. Ele busca adrenalina, como no filme mesmo do Kevin mostra, que ele busca adrenalina através de ele estar quebrando regras. Então, sim, ele tem que ser condenado com o que ele faz. Por isso que a Susana Richthofen está condenada, o maníaco do parque foi condenado, que são uhum. psicopatas, né? A gente tem características bem claras de que ele é um psicopata e que ele está condenado. Agora tem muito psicopata aí que, mesmo cometendo crimes, não é preso, não foi preso, Sim, pelo menos sim, ainda, né? ainda, né? E que continua Ainda. manipulando muita gente, né? Sim, com Então, certeza. é, Ó, outro, nasce psicopata ou o meio faz o indivíduo se tornar psicopata? Fala aí, Tiagão, a sobre gente isso. falou um pouquinho sobre isso no início da Foi. live, né? Assim, Isso. existem questões, acredita-se que existe questão genética, questão biológica mesmo, Uhum. e que existe também fatores sociais que envolvem nisso tudo, até porque como a gente coloca como um transtorno de personalidade, personalidade é exatamente isso, né? São fatores da Perfeito. vida que vão sendo construídos, né? Até por volta dos seus 18 anos de idade, em que a pessoa realmente já tem uma personalidade formada e que aí a gente pode falar de transtorno de personalidade. Ó, o nome Falar do do livro que Kevin. estão perguntando. Precisamos falar sobre Falar o sobre o Kevin. Kevin. É, Isso, tem o esse livro livro e tem aqui. o filme E também, tem o tá? E filme. acho que o filme tem no Netflix, tem vários É streams para fácil de ele. encontrar o filme também. É, O que mais? eles têm consciência de que as condutas são atípicas
ou acham normal? Eles têm a consciência de que eles estão burlando regras, sim, tá? Eles não estão ali fazendo uma coisa, nossa, aí era errado. Não, Uhum. eles têm consciência disso e acham normal fazer, porque eles se acham, de certa forma, superior a você e vai tentar te manipular, tá? Isso é Perfeito. fato. Tiagão, ó, eu vou. Chegou uma pergunta que eu vou abranger aqui, essa pergunta. Tem Certo. pergunta, essa última. Gostaria de saber a respeito de medicamentos, se existe. Primeiramente, eu quero saber o seguinte: o psicopata vai até os nossos consultórios? Não. Eu acho que eu quero abranger. Porque Assim, assim, a gente só vai tratar eu o tive, psicopata. eu tive Opa, um psicopata caso. Eita. em meu consultório. Tive sim, tá? É, e esse foi algo que deu para perceber que ela estava ali por uma Hum. questão de manipular quem estava levando. Oh, olha só. É, né? Que Não era uma questão interessante, de que Tiagão. ela não queria um tratamento. Ela queria, na verdade, mostrar para outra pessoa que ela estava querendo se tratar. Mas, na verdade, é tanto que ela foi para Uhum. duas consultas e depois não voltou mais, né? Assim, né? Eu acho que deve ter Viu dado que ela alguma. já obteve Já obteve o sucesso o dela, êxito né? Seu dela convencimento, e caiu enfim. Né? fora, né? Exato, Ó, exato. muito provavelmente um psicopata tem aumento de grau de agressividade, por vezes de impulsividade. Existem medicações que, né, que a gente consegue controlar isso, né? Controlando aqui essa região, como o Tiagão já tinha falado, do córtex pré-frontal, essa parte de frente do córtex cerebral, que aí você consegue tirar essa impulsividade, consegue tirar um pouco esse grau de agressividade, né? Antigamente fazia-se o quê? Algo muito penoso, muito Nossa, que doloroso, né? vergonha. Pois é. Eles estragavam essa parte de frente aqui, né? Chamado lobotomia. E aí a pessoa perdia todas as suas características de desejo, né? De aumento de desejo, de aumento de impulsividade, de agressividade, e aí virava realmente um vegetal, né? Eu acho que é uma morte em vida, né, Tiagão? É uma morte em Exato, vida. Ah, Delano, exato. você quer que existam todos os psicopatas? Não, não quero que saia existindo muito psicopata, mas existem essas pessoas, né? E a Uhum. gente aqui está, por exemplo, num momento de uma live como essa, tentando esclarecer um pouco mais sobre isso, para que você que está nos assistindo, que possa levar esse conhecimento para outras pessoas, que possam entender um pouco mais sobre isso e tentar se afastar ou evitar a proximidade dessas pessoas, né? Isso é o que é interessante que a gente possa falar nesse momento. E é para isso que a gente está aqui, né? Agora dizer que a gente vai tratar como chega um paciente deprimido que não consegue fazer suas coisas, que vai para o psiquiatra, que a gente consegue tratar medicamentosamente e não farmacologicamente, que essa pessoa sai desse grau de depressão para a sua vida, no psicopata, no transtorno de personalidade do psicopata especificamente, e é bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Ô, Delano, Viu? me diz aí, quanto tempo nós temos? A Porque gente tem passou assim, ó. aqui o tempo que a gente quiser, mas acho que é para as pessoas não cansarem, ficarem, né, interessadas em saber mais. Hoje em dia a live aqui do Instagram deixa a gente ficar o tempo que quiser, mas nós já estamos batendo aqui 1 hora, né? Já com 58 minutos Exato, de exato. tempo. Acho que a gente trouxe muita informação interessante, né? Dá para passar aqui, acho, mais 2 horas falando sobre psicopata, mas também as pessoas vão cansar. Já são 10 horas da noite. Não sei o que é. Talvez vão assistir o filme sobre o Kevin agora. Não sei se tem outra dica de filme. O filme da Richthofen também, que está aí já, talvez em alguma plataforma aí, né? Provavelmente já Aham. está, né? Porque não existe cinema, né? Agora, acho que cinemas estão fechados, pelo menos na maioria das cidades, acredito eu. Então deve Uhum. estar em alguma plataforma aí no Amazon Prime, no Netflix, não sei. Eu acho que é isso, Tiagão. Acho que a gente poderia se despedir, deixar aqui o canal aberto para entrar em contato com a gente e a gente provavelmente fazer outra live que o pessoal está gostando muito. Uhum. Viu? Se quiser se Tem despedir. só uma perguntinha Ah. aqui do Não, pode Gustavo. falar. Gustavo Gustavo, acho que veio da galera da história aí, né? Tá. Quando o conceito de psicopatia foi criado, o nome mesmo, psicopata, faz bastante tempo. Eu dei uma pesquisada para ver, tá, Gustavo? Em Aham. 1941, né? E aí Olha. foi definido esse termo através de um livro, né?
do Heather Klaker, algo assim. E aí, qualquer coisa, dá um Google, você vai achar direitinho tudo isso aí. Mas essa questão histórica aí Boa. da psicopatia. É Beleza. genético? A gente já falou também nessa questão Isso. dos padrões de genética estarem envolvidos, sim, tá? Perfeito. Tiagão, vamos se despedir da galera para Vamos, não cansar a vamos sim. galera? Um abraço. Muito obrigado aí pelo convite, Delano. Duas Agradecer aqui a coisas. Eu presença que da Tati. Diga, pode falar. Tá. Não, eu quero que você também, no momento da sua, né, despedida, possa aqui dizer como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você, quando é que vai sair. Não sei se eu entendi se foi um livro ou se vai ser um documentário que você É um falou sobre. documentário. É um documentário. Eu Tá, ainda não tenho essa resposta, vou divulgar depois. Um tá, documentário sobre essas mulheres. Não fui eu que escrevi o livro, tá, gente? Mas eu tá. fui chamado para falar um pouquinho da questão da personalidade dessas mulheres que se apaixonam por esses homens violentos, tá? Que Boa. tem esse desejo por esses homens, essa atração por esses homens que já cometeram algum crime. Maravilha. E eu acredito que está bem interessante, assim, porque foi uma coisa bem cuidada da TV e bem bacana. Lembrar que eu tenho um canal no YouTube, canal Boa. Informalmente. Toda Boa. quarta-feira, quase toda quarta-feira, estamos com vídeos novos por Quase, lá. quase. Essa semana a gente não teve porque teve a live aqui, então a gente Quase. ficou. O negócio tá um pouquinho corrido. Tá puxado. Mas quase toda quarta-feira a gente está com vídeos novos. A gente já falou sobre luto, sobre narcisismo, né? Também tem um vídeo Sim. bacana por lá, Toque, insônia, toque. toque, tem bastante coisa já. Só dá para dar Sim. um pulinho por lá. Canal Informalmente. E Boa. qualquer dúvida é só me adicionar aqui no Instagram, né? Que tem lá Boa. na bio, abaixo da minha foto tem o link. Você clica nesse link e você vai ter direcionamento tanto para falar no WhatsApp com o pessoal da clínica, para marcar consulta, algo desse tipo, como também para entrar no YouTube e assistir os vídeos por lá, tá? Então, Show. era isso, o recado final. Tiagão, Agradecer aqui vá. a Tati, que está sempre presente, Renata Boa. também, o pessoal lá de casa, o Gustavo Paixão, que mandou a pergunta Família tá aí, também. a família tá aí. A família está sempre aqui. Janaína é uma psicóloga do meu coração. Tem a Boa. Marina Duarte também, outra psicóloga fantástica. Então, assim, Show. tem muita gente conhecida aqui. Um Boa. abraço para todo mundo. Desculpa se eu não falei o nome de todo mundo, porque realmente é muita gente. Fala aí, Tá. Delano. Não, eu quero também agradecer demais a participação do Thiago. Para mim não tem nenhum sentido fazer essas coisas sozinho. Eu acho que fazer live sozinho, eu acho que é bom sim atrair outros conhecimentos, né? Vem Thiago aqui abrilhantando a gente essa noite com conhecimento sobre o psicopata, e aí vai surgindo novas ideias minhas, vai se lembrando as ideias de Thiago também. E a gente só traz aqui conhecimento para vocês, né? Então a gente tem esse interesse. Obviamente também quem quiser entrar em contato comigo, facilmente consegue me encontrar aí manda mensagem aqui diretamente pelo direct do Instagram, ou também tem um link que você consegue clicar debaixo da minha fotinha que fala diretamente com a minha secretária, vai diretamente para o meu canal do YouTube também, que tem um canal que eu estou começando a colocar alguns vídeos lá também, esse daqui vou até colocar lá depois. E também você consegue acessar o meu site, tem alguns artigos lá para vocês lerem e entenderem mais também sobre saúde mental. Quero agradecer imensamente tanto o Thiago quanto todos vocês que participaram da live. Infelizmente, Thiago, a gente não respondeu tudo. Temos até espaço suficiente para fazer outras lives, até mesmo sobre esse tema, porque tem muita coisa ainda para ser debatida, né? E é isso. Queria desejar um feliz final de semana para todo mundo aí. E qualquer coisa, estamos, tanto eu e Thiago, disponíveis para responder alguns questionamentos depois de vocês, viu? Valeu, tchau, tchau, boa noite, um bom final de semana. Valeu, Thiagão! Manda um abraço para a Juliette, hein? Vou mandar, tá aí pertinho de você em Campina Grande. Valeu! Olha, e vamos terminar a nossa live com Free My Mind. Então, Free Our Mind, né? Libertar as nossas mentes para a gente ter um entendimento sobre o psicopata, né? Só Isso aí. terminando assim, eu acho interessante que do psicopata a gente consegue se apaixonar facilmente. Mas para você ter um relacionamento com a pessoa, tem que ter amor. E aí, depois de algum tempo, não dá para você ter amor a um psicopata. Você se apaixona.
mas não tem amor. Então você tem que conhecer a Para essência para se apaixonar por um psicopata é fácil. Ninguém se apaixona por mim, bicho. Tá difícil, o negócio tá pesado. Vamos atrás de alguém pra você, Tiagão. Tá vendo, olha aí? Tem que fazer propaganda aí. Vamos atrás pra você. Olha só, vou entrar na lista também. Quero um grande amor, viu? Olha aí, bota aí. Valeu, galera. Delano. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Free my mind, free your mind. Valeu, galera. Um abração. Beijão. Tchau, tchau.